Nem toda relíquia católica inspira só fé. Algumas incomodam, outras assustam. Existem objetos sagrados que guardam, literalmente, restos humanos. Peças que atravessaram séculos carregando histórias e mistérios que ninguém resolveu até hoje. Das correntes que prenderam São Pedro, a lança que abriu o lado de Cristo na cruz, até os ossos que a Igreja atribui aos próprios reis magos. Neste vídeo você vai conhecer as relíquias mais estranhas do catolicismo, aquelas que misturam devoção com um certo desconforto, porque, para a tradição católica, relíquia não é só um objeto antigo, é um fragmento do corpo ou dos pertences de um santo ou do próprio Cristo. Para quem crê, tocar essa história de perto é uma forma de pedir intercessão, de se aproximar do divino através do que restou fisicamente no mundo. Vamos começar. Uma lança perfurou o lado de Cristo na cruz. Isso o Evangelho de João conta. O que ele não conta é como ela reapareceu 1000 anos depois. Ano 1098. Cruzados cercados em Antioquia, sem comida, sem saída. Um soldado chamado Pedro Bartolomeu afirma ter tido uma visão. Santo André dizendo onde cavar. Escavam o chão de uma catedral. Encontram os restos de uma lança de ferro. A notícia então corre. O exército que estava perdido vence a batalha seguinte. A partir daí, a lança vira símbolo de poder. Passa de imperador a imperador. Carlos Magno a carrega, em 47 campanhas vitoriosas, até o dia em que, com febre, a deixa cair. Então ele morre, no mesmo dia. Hoje existem 3 lanças diferentes, em Roma, Viena e Armênia, cada uma jurando ser a original. Uma está em Roma, sob a cúpula de São Pedro, outra em Viena, no tesouro da dinastia dos Habsburgo. A terceira na Armênia, guardada desde os primeiros séculos do cristianismo. E o Vaticano? Não reivindica autenticidade para nenhuma delas. A lança de Viena já foi símbolo de poder de imperadores. Foi usada em coroações. Chegou a ser roubada pelos nazistas, que acreditavam nela como uma arma de poder místico. Mas ela tem um problema. A análise arquimetalúrgica relaciona sua estrutura principal a uma arma do século VIII, não do século I. O objeto também foi modificado várias vezes. Uma arma foi se transformando em símbolo imperial, e o símbolo acabou sendo tratado como relíquia. 3 lanças, nenhuma comprovada, e ainda assim venerada há mais de 1000 anos. João Batista foi decapitado a mando de Herodes. Isso está na Bíblia. O problema é o que aconteceu depois. Hoje, 4 lugares diferentes afirmam guardar a cabeça dele. Uma na Alemanha, parte de uma coleção real que séculos depois se descobriu cheia de ossos sem identidade, rebatizados como relíquias. Uma em Damasco, encontrada dentro de uma caverna, durante a construção de uma mesquita no século VIII. Hoje, muçulmanos veneram o local. Uma na França, roubada das ruínas de Constantinopla em 1204 e contrabandeado por uma janela, escondida até chegar em Amiens. Mas a mais venerada de todas está em Roma, na igreja de San Silvestro em Capite, desde pelo menos o ano 1192. E aqui vem um detalhe que ninguém espera. Não existe nenhum registro de como essa relíquia chegou até ali. Nenhum documento, nenhuma origem escrita. Não é sequer um crânio inteiro, é só a parte frontal, encaixada dentro de um crânio de cera. O que existe é um padrão que vai se repetir o vídeo inteiro. Quanto mais importante o santo, mais lugares querem um pedaço dele. Ouro, incenso e mirra. Foi isso que os magos deram a Cristo, segundo Mateus. O que quase ninguém sabe é que a igreja diz guardar os magos também. A história começa com Helena, mãe do imperador Constantino. Ela teria encontrado os corpos na Índia.
no século IV, e então levou-o para Constantinopla, de lá para o bispo de Milão. Séculos depois, em 1164, o imperador Frederico Barbarossa invade Milão. No meio do saque, suas tropas tomam as relíquias da basílica local e as entrega de presente a um arcebispo, Reinald von Dessel, acho que é assim que se fala, que na época tinha acabado de ser excomungado pelo próprio Papa. A relíquia mais sagrada da lista chegou à Europa como espólio de guerra, dado por o imperador a um arcebispo excomungado. Hoje está em Colônia, na Alemanha, onde existe um dos maiores e mais famosos relicários do Ocidente cristão, uma arca de ouro, prata e pedras preciosas. Dentro dela, ossos atribuídos aos reis magos. A história de como eles chegaram até ali é quase tão estranha quanto a relíquia. Constantinopla, depois Milão, depois, no século XII, Colônia, trazido por um imperador em meio à guerra e saque. Não existe qualquer exame de DNA, não existe qualquer prova histórica direta, existe só uma arca gigante. Duas correntes, prisões diferentes. Uma prendeu Pedro em Jerusalém, a outra, anos depois, em Roma. A lenda diz que quando colocaram as duas juntas, elas se fundiram, como se sempre tivessem sido uma só. Hoje estão em Roma, na igreja San Pietro em Vincoli, São Pedro acorrentado, e bem ao lado, uma das esculturas mais famosas do mundo, o Moisés de Michelangelo. Ninguém vai à igreja pela corrente, vão pela estátua. A relíquia que dá o nome ao lugar virou coadjuvante do próprio santuário. Existe um véu numa pequena cidade da Itália, ele é quase transparente. Alguns pesquisadores dizem que foi feito de bicho marinho, uma fibra extremamente rara produzida por um molusco do Mediterrâneo. Outros não tratam essa identificação como resolvida. Sobre ele, o rosto de um homem, não um morto, mas um vivo. Diferente do sudário de Turim, que mostra olhos fechados, aqui os olhos estão abertos. A tradição liga esse pano ao momento da ressurreição, o mesmo véu citado no Evangelho de João, dobrado sozinho no túmulo vazio. Bento XVI visitou o local em 2006, o primeiro papa a fazer isso em 400 anos. Exames não encontraram tinta, nenhum pigmento. Ainda não existe consenso sobre como aquela imagem foi produzida, muito menos sobre quando ela apareceu. Século IV. Nápoles sob perseguição romana. Januário, bispo de Benevento, é decapitado. A tradição conta que uma mulher chamada Eusébia recolheu o sangue ainda quente e o guardou em 2 ampolas. 17 séculos depois, essas ampolas continuam ali. 3 vezes por ano, o sangue seco volta ao estado líquido diante dos fiéis. Bispos erguem um relicário. A multidão então espera. Cientistas tentaram reproduzir o efeito em laboratório, com outro material, mas o mesmo princípio. Um fenômeno chamado tixotropia, onde certas substâncias mudam de estado só de serem agitadas. Até conseguiram reproduzir, mas não conseguiram provar que foi isso que aconteceu com o sangue de Januário. A igreja permite a veneração e celebra o fenômeno, mas não transformou a liquefação em uma definição dogmática. Existe um detalhe que assusta quem acompanha isso. Em alguns anos, o sangue simplesmente não liquefaz. Aconteceu em 1939, em 1940 e em 1943, os 3 anos que marcaram o início da Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista da Itália. Aconteceu de novo em 1973, ano de uma epidemia de cólera na cidade, e voltou a se repetir em 2020, na véspera de uma pandemia que ainda estava prestes a começar. Coincidência, estatística ou sinal? Antes de continuar, se você chegou até aqui e ainda não fez isso, deixa seu like. Comenta qual dessas relíquias mais te surpreendeu até agora. Se inscreva no canal, isso ajuda bastante. Ainda faltam 4 relíquias, e no final existe um caso ainda mais estranho. Uma santa cujo nome saiu do calendário litúrgico. A próxima vai nos levar até dentro de Roma.
mais precisamente para uma igreja que parece um arquivo físico da paixão de Cristo. « 28 degraus de mármore. A tradição diz que foram esses degraus que Cristo subiu, na casa de Pilatos. Hoje, em Roma, os fiéis não pisam neles, sobem de joelhos. Uma escada de madeira cobre o mármore original, para proteger o que restou. Na mesma cidade, outra relíquia, um pedaço de madeira INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Estudos de paleografia tentaram datar a escrita. Algumas dizem que é medieval, outras insistem que o padrão da escrita é compatível com o século I. A maior parte da discussão acadêmica considera o fragmento medieval ou não autêntico. Defensores da relíquia apontam elementos da escrita que, segundo eles, seriam compatíveis sim com o século I. A discussão nunca produziu um consenso. Se eu não ver, não crerei. Foi isso que Tomé disse, segundo o Evangelho de João. Colocou o dedo na ferida de Cristo ressuscitado, e só então acreditou. Hoje, na Basílica de Santa Croce, em Jerusalém, em Roma, existe um dedo guardado em relicário. O mesmo dedo? Possível de provar, mas o símbolo é forte demais para ignorar. O dedo do apóstolo mais cético de todos virou uma relíquia de fé. Ele batizou, segundo a tradição, mais de 100 mil pessoas na Ásia. Morreu na China em 1552. O corpo incorrupto está até hoje em Goa, na Índia. Mas o braço direito não está lá. Em 1614, 62 anos depois da morte, foi separado do resto do corpo, enviado para Roma. Hoje fica na igreja de Gesso, isolado em um relicário próprio. A mão que batizou um continente inteiro, guardada longe do corpo que a carregou. Em muitos países, fevereiro é o mês dos cartões, das flores e do amor romântico. No Brasil, essa celebração chega só em junho. Ninguém pensa em ossos quando pensa no Dia dos Namorados, logicamente. Mas em Roma, existe uma lembrança bem menos delicada do santo associado aos apaixonados. Uma caveira, decorada com flores e dentro de um relicário de vidro. É atribuído a Valentim, mesmo santo do amor romântico. Nenhuma análise forense confirma quem foi essa pessoa de fato, só a tradição. E a decoração que tenta suavizar que no fundo é um crânio humano exposto há séculos, o símbolo do amor, guardado dentro de uma caveira. Em 1802, Catacumbas de Priscila, em Roma, um túmulo selado, ossos de uma jovem, e uma inscrição que diz: "Paz contigo, Filomena." Ninguém sabia quem ela era, não havia registro, nenhuma menção histórica anterior. Mesmo assim, o culto explodiu. Milhares de relatos de milagre, padres santos como Cura d'Ars promovendo a sua devoção. Em 1961, o nome de Filomena foi retirado do calendário litúrgico, não porque a igreja tivesse provando que ela nunca existiu, mas porque não havia evidência histórica suficiente para afirmar quem aquela jovem era, ou sequer para reconstruir a sua história. A devoção continuou. Os relatos de milagres continuaram. O que desapareceu foi a certeza oficial. E talvez esse seja o tipo mais estranho de relíquia, aquela que continua sendo venerada mesmo depois que a história deixou de saber quem está dentro do túmulo. A devoção continua até hoje, e provavelmente vai continuar para sempre. Onze relíquias, contando o bônus. Um dedo, uma lança, uma caveira decorada com flores, cabeças que se multiplicam, correntes que se fundem, segundo a lenda. Quase nenhuma tem prova definitiva de autenticidade.
Mas isso nem é o mais importante para a fé. A igreja nunca exigiu fé no objeto. Duvidar de uma relíquia não é duvidar de Deus. O que esses fragmentos guardam de verdade não é uma garantia científica, é uma memória, um jeito de tocar fisicamente uma história que atravessou 2000 anos. E tem o caso extra, que fecha essa lista de um jeito diferente. Os ossos de uma jovem, achados sem nome num túmulo selado em Roma. Um culto que cresceu por décadas, até a própria igreja dizer: não temos como confirmar quem ela foi. Uma instituição de 2000 anos, admitindo o próprio limite. Isso talvez diga mais sobre fé do que qualquer relicário de ouro. Se esse vídeo te fez olhar para essas relíquias com outros olhos, deixa o seu like, comenta qual te surpreendeu mais e se inscreve aqui no canal. Tem muito mais história esquecida da igreja esperando para ser contada.